Nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como é bom, mais uma vez, neste dia, que é o dia do Senhor, aqui nos encontrarmos. Abramos a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 20. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 20, encerraremos a nossa série nesta noite, engajada na missão, dizendo não à omissão. E o texto básico para a mensagem que doravante pregaremos no poder e pelo poder do Espírito Santo, e tem que ser assim, do contrário a igreja não será edificada. A base, o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 20, muito especialmente o versículo 21. Os versículos 20 e 21, muito especialmente o 21. E assim se encontra. Disse-lhes, e dizendo isto, disse-lhes, vou ler apenas o 20. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Está lá o texto projetado. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Asaf, que maravilha, não? Engajada na missão, dizendo não à omissão, Davi. E como subtema de encerramento dessa série, para esta noite, nós temos este. Preste bem atenção. Missional e missionária. Dois aspectos de uma igreja saudável. Missional e missionária. São dois aspectos de uma igreja saudável. São dois aspectos que descrevem biblicamente, teologicamente, a plenitude da missão da igreja, a totalidade da missão da igreja. E nós queremos primeiro aqui dar uma definição simples do que significa Raquel, carinhosamente Kel, uma igreja missional. Depois compartilharemos ou relembraremos para vocês, pois eu imagino que os amados pastores que por aqui passaram, trataram desse tema aqui, então não queremos ser aqui jamais presunçosos, ou presunçoso. Depois daremos uma definição ou relembraremos a definição do que é uma igreja, no que consiste uma igreja missionária. Missional, Lucas, e missionária. Dois aspectos de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja missional. É um novo termo aí usado pelos missiólogos, pelos teólogos, pelas igrejas. E também é uma igreja missionária. Uma igreja que vive assim, é uma igreja saudável. Então, primeiro uma definição do que consiste missionária Silvani. Uma igreja missional. Uma definição respaldada, Cida, nas Escrituras Sagradas. Elto e Renata. Uma igreja missional, João, é uma igreja, preste bem atenção, feita de discípulos de Cristo, em missão no mundo. Isso é ser missional. É a igreja se enxergar, é a igreja se ver, é a igreja se reconhecer, Paulo, como uma comunidade de discípulos de Cristo, em missão no mundo.
Eis aí uma definição respaldada nas Escrituras. E vamos repetir mais uma vez, Simone. O que é uma igreja missional? É uma igreja que se enxerga, Maxwell, Carol. É uma igreja que se vê, que se reconhece como uma comunidade de discípulos de Cristo em missão no mundo. Todos os membros da igreja, todos os membros desta amada igreja devem ter essa percepção, essa concepção, e não apenas isso, devem viver isso. Todos somos discípulos de Cristo, e como discípulo de Cristo, Davi, Luísa, todos estamos em missão no mundo. E nós leremos aqui um bloco de textos que corrobora, ou seja, confirma o que estamos dizendo, e ao mesmo tempo esses mesmos textos corroboram com o que estamos dizendo. E nós temos tido a máxima preocupação, Tiala, Talita, para não dizermos aqui o que as Escrituras não dizem, Thaís. Então vamos para o primeiro bloco de textos que corroboram e também colaboram com essa definição de igreja missional. Uma igreja que se enxerga como comunidade de discípulos de Cristo em missão no mundo. E vocês já conhecem muito bem esse texto. No livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, o versículo 8, é um dos textos clássicos. É um dos textos clássicos, e assim ele se encontra. O livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, a igreja citaria sem abrir a Bíblia, com certeza. Assim se encontra o primeiro capítulo, versículo 8. Mas, disse Cristo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse texto é clássico, esse versículo é clássico. O nosso supremo Senhor e grandioso Salvador, o dono desta igreja, Jesus Cristo, é o mestre da síntese, é o mestre do resumo perfeito. E nesse versículo ele resume com perfeição o que nós chamamos de igreja missional. Vocês receberão poder, disse ele. Todos os membros da igreja que estavam lá no primeiro século, e nós hoje também, igreja do século 21, vocês receberão poder ao descer sobre vós a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o efeito disso, o resultado disso, vocês serão minhas testemunhas. Todos vocês testemunharão de mim, todos vocês, homens e mulheres, jovens, crianças. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Um outro texto dentro desse bloco de textos que corroboram e colaboram com essa definição de igreja missional. Ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, observe, meus amados irmãos e irmãs, a partir do primeiro versículo. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, a partir do primeiro versículo. E Saulo consentia na sua morte. A morte de quem? O texto anterior, o capítulo 7, diz que a morte aqui era a morte de Estevão.
E quem estava lá consentindo com a morte de Estevão? Saulo, que passou depois a ser conhecido como Paulo, o apóstolo. E Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, gravem isso, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, Mônica, diz o texto sagrado, pelas regiões da Judéia e Samaria. Mas Ilka, o texto prossegue. E olha o que o texto diz. Em seguida, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Choraram. E o texto prossegue. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo não parou ali. Saulo, o velho homem, não parou com o consentimento da morte de Estevão. Ele continuou agora, indo de encontro aos servos de Deus. Mas Lucas vai nos dar uma nota aí maravilhosa. Entre mentes, os que foram dispersos, lembram a hora do texto? Entre mentes, os que foram dispersos, todos, exceto os apóstolos, iam por toda parte, pregando a palavra, anunciando o evangelho. Preste bem atenção, meus irmãos e minhas irmãs, todos. Essa palavra missional, ela foi, de fato, ela passou a ser usada para corrigir um equívoco, um erro da igreja do século 21, que passou a usar o termo missionário apenas para aqueles que trabalham integralmente na obra, que passou a usar o termo missionário apenas para aqueles que atravessam fronteiras. E com isso acabaram transferindo a responsabilidade da evangelização e do discipulado apenas para esses. Mas a Bíblia diz que esses aí também, mas não apenas eles, todos fomos chamados para anunciarmos o evangelho. Está aí o texto. Saíram anunciando o evangelho. Um outro texto, agora como sequência, no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. O capítulo 11, a partir do versículo 19. Observe, meus amados irmãos, que maravilha. Capítulo 11, a partir do versículo 19, está aí. Mais uma vez, Lucas, o médico amado, muito perspicaz, e Deus usou ele nessa característica. Ele faz referência novamente àqueles que haviam sido dispersos. Observem. Então, os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, mais uma referência a Carla Gil, Sandra querida, nossa presidente da SAF muito amada, se espalharam até a Fenícia. Agora ele descreve lugares: Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E eles estão aí, de certa forma, até alicerçados naquela palavra de Paulo, primeiro aos judeus, depois aos gregos. Tudo bem, beleza, mas eles anunciaram o evangelho para os judeus. Agora o texto seguinte diz o quê? O versículo seguinte: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, fizeram o que lá? Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Quem estava ali anunciando o evangelho? Os apóstolos? Segundo esse texto aí, um texto narrativo, quem se encontrou aí anunciando o evangelho para os gregos? Os apóstolos? Não. A membresia da igreja, as ovelhas da igreja. Os apóstolos estavam onde? Em Jerusalém. Janai. Por onde anda o Alexandre? Um abraço para ele. As ovelhas.
E o versículo 21, uma nota maravilhosa, Luciana. Luciana, que é filha de uma senhora que é uma verdadeira evangelista. A mão do Senhor estava com quem? Com aqueles membros da igreja, ovelhas de Cristo, discípulos de Cristo, que estavam anunciando o evangelho para os judeus, e uma outra turma anunciando o evangelho para os gregos. Cíntia, a mãe de Asaf, está ali, a mão do Senhor. Meus irmãos, cuidado com o clericalismo romano, de acharmos que Deus só usa os pastores, Deus só usa os presbíteros, Deus só usa os diáconos. Queridos, todos nós recebemos a mitra de sacerdotes das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Pedro descreve a igreja reverberando a fala da antiga aliança da administração da graça. Da antiga administração, melhor dizendo, da aliança da graça. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, Denise. E não deixe de me ajudar na hora que surgiu o cântico aí, Denise. Sacerdócio real, nação santa, Flávia, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está chamando de sacerdócio real toda a igreja. Toda a igreja. A diferença entre vocês, membros da igreja, e nós, pastores, está na função, na responsabilidade de governarmos a igreja. E governarmos a igreja como o dono dela quer. Nem menos e nem mais. Priscila, Júnior. Isso é maravilhoso, gente. Primeira carta aos Tessalonicenses. Um outro texto dentro desse bloco que corrobora e também colabora com essa definição de uma igreja missional, que é uma igreja que se enxerga como uma comunidade de discípulos em missão no mundo. Silvio, Rúbia, Sol, Flávio Gil. Primeira carta aos Tessalonicenses, carta de Deus. Observe o que Paulo vai dizer sobre essa igreja. O primeiro capítulo, a partir do versículo 8, Guilherme e Venâncio, que estão aí nos ajudando, cooperando muito bem conosco, o Guilherme de Silvio. O texto está aí, vamos lá, vamos ler o texto juntos? Olha o que Paulo está falando sobre a igreja que estava em Tessalônica. Porque de vós, toda a igreja, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. E o texto prossegue. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam, Tamires, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, Samara, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, Igo, para servires o Deus vivo e verdadeiro. E fechando com o versículo 10, e para a guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O próprio apóstolo Paulo está reconhecendo Silvani, missionária de Deus. Silvani está trabalhando lá em Santa Maria da Boa Vista, viu, gente? É missionária do nosso presbitério, muito especialmente apoiada pela primeira igreja presbiteriana de Juazeiro, mas que também tem o nosso apoio. E no futuro aí terá um apoio muito mais reforçado aí para a glória de Deus. Uma parceria também da ajuda de missões de Pinheiros. Deus seja louvado. Meus irmãos amados, o próprio Paulo está descrevendo, que a igreja em Tessalônica, ela se enxergou assim, como uma comunidade de discípulos em missão no mundo. E Paulo diz, olha, a palavra de Deus repercutiu da parte de vocês, através de vocês. E repercutiu de tal maneira, Carlos, Marlene, que não há necessidade de acrescentar nada.
Isso não é maravilhoso? Ó Senhor, transforma mais e mais a primeira igreja presbiteriana de Petrolina numa igreja de Tessalônica. Que Petrolina, nos quatro cantos da terra, consiga ouvir a primeira igreja presbiteriana reverberando o Evangelho. Por isso, terça-feira, dia 12, às 20 horas, na rua onde fica a residência da nossa irmã Gracinha, lá nós estaremos. Se você não vai estar estudando, se você não está escalado para trabalhar e não vai estar doente, o teu lugar, terça-feira, às 20 horas, é na rua onde fica a residência da irmã Gracinha. Lá estaremos com o Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. E nós temos dito aqui que é só o começo. As praças de Petrolina que nos aguardem, as feiras livres que nos aguardem, a orla que nos aguardem. O resultado, meus irmãos, pertence a Ele. O resultado pertence ao Senhor. O nosso dever é semear. O semeador saiu a semear. E se todos aqui vestirem a camisa que vai para além da camisa física, sabe qual vai ser o resultado? Vamos ter que ter aqui, ou aumentar uma classe fisicamente falando, ou termos aqui 2 classes de catecúmenos, 2 classes de novos membros, porque o resultado disso é também crescimento quantitativo para a glória de Deus. Então vista a camisa, você que é membro desta amada igreja, ovelha de Cristo, você que é discípulo de Cristo, essa ordem não é facultativa, é um dever teu, é um dever meu, é um dever nosso. Milka, nossa presidente da UMP, União de Mocidade Presbiteriana, para aqueles que nos visitam e ficam perturbados com essa nomenclatura. Milka, em toda reunião, não deixe de citar Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Porque o trabalho também da nossa mocidade, Diácono Amado Luciano, é também evangelização e discipulado. SAF, toda a reunião da SAF, procure relembrar, Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, porque o trabalho principal também da nossa SAF, já tem feito isso, vai continuar fazendo, evangelização e discipulado. Evangelização e discipulado. Nós queremos ver mais e mais mulheres aqui. Ei, Sandra, Elaine, a presidente, a vice-presidente, os demais aí, Fernanda, quem mais aí da diretoria? Raquel, Vívia, está dodói, Vívia, salvo engano, não é? Está dodói, muita gente dodói na igreja. Preste bem atenção, eu aprendi a sonhar grande. E sabe por que eu aprendi a sonhar grande? Porque o dono da igreja é grande. É possível sim vermos uma SAF aqui com 100 mulheres. Que é isso, pastor? Aí também é demais. Não, é demais se o nosso Deus não fosse demais. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é Deus. Já pensou uma SAF com 100 mulheres? Uma MP com 50 jovens? Uma UPA com 50 jovens? Uma UPH com 100 homens? Aí a UPA vai dizer, pastor, por que 50 UMP? Por que 50 UPA? Então pode ser 150 jovens, 150 UPA, adolescentes. Eita, pastor, aí também é demais, aí é exagero. É não, exagero se o nosso Deus não fosse o que Ele é, Deus. O Deus a quem servimos, pegando uma carona com o pastor Josemar Bessa, ele tem simplesmente no seu currículo Gênesis 1 e 2. O Deus a quem servimos, Ele tem no seu plano histórico redentivo, Apocalipse 21 e 22, então louvado seja o seu nome. Vamos para frente, vamos para cima, vamos marchar. O problema do Mar Vermelho não é nosso, é dele. A ordem dele é marchem, 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 marchem. Os mares vermelhos que aparecerão, aí é problema dele. E para ele, isso não é problema coisíssima nenhuma. Porque basta uma palavra e os mares serão abertos. A igreja passa e Deus é glorificado. Então vamos. Diáconos muito amados, no dia de ontem, aniversário dos diáconos, na primeira igreja, na igreja presbiteriana do Brasil.
E nós temos aqui os nossos amados diáconos, que nos bastidores trabalham e trabalham muito. Vamos que vamos, nós estamos juntos. Os senhores têm o apoio do concílio aqui, do conselho da igreja, do presbitério local. Sempre são citados com muito prazer. Então vamos. Isso é uma igreja missional. Tá bem, pastor. Aí André pergunta, lá no seu íntimo, eu quero saber agora uma definição de igreja missionária. Não é Vitória Albuquerque. Então vamos lá para uma definição de igreja missionária. Essa é mais fácil. Mas vejam como as duas se complementam. O que é uma igreja missionária, Eva? É uma igreja que, além de ser missional, é uma igreja que, preste bem atenção, reconhece, prepara, envia e sustenta aqueles que o próprio Deus os separou para obras específicas e integrais no reino e para a expansão do reino. Isso é ser uma igreja missionária. Ela é missional. Todos os seus membros se enxergam como discípulos em missão no mundo. Mas ao mesmo tempo, dentre esses membros, Deus separa alguns para trabalhar integralmente no reino e pela expansão do reino. E a igreja deve reconhecê-los, treiná-los, prepará-los, investir neles e enviá-los. Mas não só isso, sustentá-los. É isso ser uma igreja missionária. A nossa junta de missões nacionais tem muitos missionários no Brasil trabalhando. A nossa APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela também tem seus missionários transculturais. São nossos missionários. Então precisamos investir mais. No nosso presbitério nós temos também os pastores missionários, as irmãs missionárias. Atentemos para a Silvani, atentemos para o pastor Marcos, atentemos. Nós não podemos ficar aqui trabalhando com os olhos fitos no umbigo. Nós somos uma igreja, mas uma igreja que faz parte da catolicidade da igreja. Estamos trabalhando pelo rei e pela expansão do seu reino. Nós desejamos ver homens e mulheres sendo enviados para Lagoa Grande plantar uma igreja bíblica e reformada. Mas para isso, esta amada igreja precisa reforçar o ato de adoração no ato de dizimar e ofertar. E consequentemente, nós precisamos entender que Deus manda dinheiro para a igreja, é para ser investido na expansão do seu reino e para a glória do seu nome. Agora vamos para o segundo bloco de textos que corroboram e colaboram com essa definição de igreja missionária. Vamos lá. O segundo bloco, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Primeiro versículo. Assim se encontra a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Queridos, essa igreja de Antioquia foi fundada, sabe por quem? Membros comuns da igreja, membros da igreja. Lembram daqueles que haviam sido dispersos? Pois é. Depois o colégio apostólico enviou para lá Barnabé, e Barnabé percebeu que a obra era grande demais, foi lá e chamou Paulo. Ainda bem que Barnabé não sofria de competição ministerial, né? Não sofria de infantilidade ministerial, porque tem alguns pastores que precisam ser curados de infantilidade ministerial. Vive competindo. Nós não somos competidores, somos parceiros e cooperadores na mesma obra. Barnabé vai lá buscar quem? Paulo. E não tem nenhum problema em chamar Paulo e trabalhar com ele. Olha o que o texto diz depois disso aí. Passaram um tempo trabalhando em Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso
colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Observe o que eles estavam fazendo. Vamos lá, o texto segue. E servindo eles ao Senhor e jejuando, eita, a gente vai tratar desse assunto na hora certa. E jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me. Entendeu agora aí o que é essa igreja missionária? Ela é missional, mas também ela é missionária, Zaf. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Está dando uma ordem à igreja: separai-me. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. A partir daí, só Paulo fez 3 viagens missionárias. Alguns estudiosos atribuem uma 4ª viagem, mas é um tema de debate. Tanto faz se ele fez a 4ª ou não. O que nos importa é que as 3 viagens missionárias que esse homem fez, os resultados são maravilhosos. Está aí. É isso ser uma igreja missionária. Entenderam? 2 Timóteo capítulo 2, a partir do 1º versículo, ou melhor, os 2 primeiros versículos. 2 Timóteo capítulo 2, a 2ª carta de Timóteo capítulo 2, o 1º versículo. Olha o que é ser uma igreja missionária. Uma igreja que reconhece, uma igreja que separa, uma igreja que treina, equipa, envia e sustenta aqueles que Deus os separou para obras específicas na expansão do reino. Por exemplo, esse que vos fala, aqui me encontro como um pastor missionário, pastoreando uma igreja local e sustentado pela igreja, por ordem do Senhor. O texto diz o quê? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Entenderam aí agora? Alguns pastores até criaram projetos a partir desse texto, Projeto Timóteo, voltados para a formação de líderes. É isso aí. Uma igreja que não se preocupa na formação de pastores, dos seus missionários, essa igreja está fadada ao desaparecimento em médio e longo prazo. Precisamos atentar para isso, porque uma igreja missionária é isso aí. Ela se preocupa na formação dos novos missionários. Nós temos na IPB o Instituto Presbiteriano do Norte, que forma missionários, sabia? Lá em Patrocínio, onde fica a igreja pastoreada pelo reverendo Roberto Brasileiro, uma igreja que começou com menos de 100 membros e hoje tem 1.300 membros, ele citou para nós novamente recentemente. Lá tem também o Instituto IBEL, forma também missionários. Uma igreja missionária, ela entende isso. Nós precisamos fazer aqui conferências missionárias na igreja. Precisamos sim. Logo, logo teremos aqui conferências missionárias na igreja para estimular, para inspirar a igreja. Queridos, Deus não manda dinheiro para uma igreja que retém o dinheiro na expansão do seu reino. Ele manda dinheiro para uma igreja que entende que o dinheiro é para ser investido com responsabilidade na expansão do reino. Não com superficialidades, mas na expansão do reino. Quando a igreja entende isso, meu irmãozinho, na medida em que ela investe, ele manda. Ela investe, ele manda. Ela investe, ele manda. Sabe por quê? Do Senhor é a terra, Raquel, o mundo e os que nele habitam. Ele é poderoso para mover corações de pessoas que têm dinheiro para injetar, porque tudo é de Deus. E sempre que eu faço isso, eu chego em casa, a minha esposa diz: eita, você vai quebrar aquele púlpito. A minha baixinha é uma benção. Ela olha para mim assim, acho que ela fica arrepiada.
Deixa eu olhar aqui, está tudo tranquilo. Isso é ser uma igreja missionária. Não podemos ficar na mesmice, gente. Não podemos nos acomodar. Quando a igreja em Jerusalém ousou se acomodar, aqui está bom, daqui ninguém sai, aí o dono da igreja diz, vocês vão sair sim. E saíram. Por meios não muito agradáveis. Mas o dono da igreja, ele não tem nenhum problema de usar meios não muito agradáveis para fazer a igreja obedecê-lo. E louvado seja o seu santo nome. Eis aí o segundo bloco e último bloco de textos que corroboram e colaboram com o conceito bíblico de uma igreja missionária. E esses dois termos, como já dissemos, juntos, eles descrevem a missão da igreja na sua plenitude, na sua totalidade. Uma igreja que vive assim, como igreja missional e missionária, é uma igreja saudável. Ela vai sempre ter aqui batismo, profissão de fé. Vamos sempre ter uma classe de catecúmenos com pessoas arrancadas das trevas para a luz. Vamos, como concílio, como conselho, com muita frequência vamos ter que nos fazer reuniões preocupados com o espaço. Não está dando mais. Não está dando mais. E agora, o que fazer? Que chegue isso para a glória de Deus. Que a primeira igreja presbiteriana de Petrolina seja essa igreja missional. Uma igreja que se enxerga como uma comunidade de discípulos em missão no mundo. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós não vamos esperar apenas o evangelismo eventual do dia 12 para fazermos missões, para testemunharmos de Cristo. Além do dia 12, de segunda a segunda, a membresia desta igreja testemunhará de Cristo na escola, na universidade, na empresa, até nos momentos de entretenimentos para a glória de Deus. Aí a membresia desta igreja que se enxerga como igreja missional, uma comunidade de discípulos em missão no mundo, a membresia dela aqui acolá vai chegar com um amigo aqui. Quem é esse? Pastor é meu amigo. Presbítero César é meu amigo. Joãozinho, João, Felipe, Joaquim, Luiz. Aí, presbítero Moisés, meu amigo, olha, entende? Aí Milka, aí Tiala, Talita, Thaís. Essas meninas chegarão domingo após domingo com as suas amigas da universidade. Pastor é minha amiga, pastor aqui é minha amiga, presbítero Humberto aqui é minha amiga. Isso também é ser uma igreja missional. E Deus usa você ao fazer isso, porque você convida a tua amiga que não é crente para nos visitar um domingo. E daqui o Espírito Santo se encarrega de fazê-la ouvir o Evangelho e fazer com que esse Evangelho penetre o coração. Ele é especialista em arrancar os corações de pedra, Raquel, e no lugar colocar coração de carne. Eu estou me dirigindo a Raquel, a filha de Simone. Mas a palavra também é para as outras. Então vamos que vamos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos para frente, sendo uma igreja missional, sendo uma igreja missionária. Cristo disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A missão é do triuno Deus. Sim, o triuno Deus está em missão. Sim, a igreja é resultado da missão do triuno Deus. Sim, a igreja é convocada para a missão do triuno Deus. Sim, a missão da igreja constitui-se em ser instrumento na missão de Deus. Sim, Juan, a missão do triuno Deus determina a missão da igreja. Sim, Alisson, e o fim principal e supremo da missão de Deus, que determina a missão da igreja, é a manifestação da sua glória. É Deus ser glorificado. Linguagem de John Piper.
Deus é glorificado na medida em que nós nos deleitamos nele. Quanto mais nos deleitamos em Deus, mais Ele é glorificado. E nós que nos deleitamos em Deus, nós desejamos que outros também venham e se deleitem em Deus. E vamos ler agora, encerrando o sermão, em uníssona voz, em uma só voz, vamos gritar, esse teto vai estremecer. Vamos citar o Salmo 67, como se estivesse marchando. Por favor, a igreja de pé, depois vai sentar de novo. Salmo 67, ele será projetado aí. Uma igreja missional e uma igreja missionária é uma igreja que anseia pelo cumprimento desse salmo aí. Encha os pulmões. Quem diz para você que presbiteriano não é empolgado, não entendeu o que é presbiterianismo ainda. Não entendeu o que é calvinismo. Não entendeu o que é fé reformada. Nós presbiterianos temos N motivos para sermos empolgadíssimos. Porque o Deus a quem servimos é soberano, soberano, soberano. Toda a igreja encheu os pulmões. Então vamos lá, adoremos. Seja Deus que faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Toda a igreja. Agora mais forte. Louvem-te. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes. E guias na terra as nações. Mais uma vez. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoou. Abençoe-nos, Deus. Todos os confins da terra o temerão. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez esse versículo aí, vamos lá. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. Assentemos, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus.